muito bem. Eu peço que seria bom a todos ouviram o discípulo do profeta Cacu Filipe, que é o apóstolo Deutamar. Muito bem. Apóstolo Deutamar, a quarta pergunta queremos fazer ao apóstolo. Sabendo que hoje os apóstolos são espalhados no mundo inteiro e também viram em entrevistas nas páginas, exclusivos nas páginas do profeta Cacu Filipe, há de muitos batismos e as pessoas crendo na mensagem. O que o apóstolo a nos dizer aqui no Brasil? Como está indo a mensagem aqui no Brasil? Praticamente aqui na cidade do Pará, né? E até chegando no capital do Brasil. Como está indo a mensagem aqui no Brasil? Muito obrigado, irmã Maria. Então, a mensagem do profeta Cacu Filipe, ela é um terremoto. Um terremoto no sentido de ninguém ser capaz de parar. Um terremoto que é capaz de ser sentido a milhares de quilômetros de distância. Se houver um terremoto em algum lugar no oceano, é possível sentir no Brasil. As janelas podem tremer, mesmo que seja levemente. Então, a mensagem do profeta Cacu Filipe é um terremoto. Ela é um trovão, aquele trovão que Paulo descreve como voz de arcanjo de 1 Tessalonicenses 4,16. É um clamor, é um grito que foi ouvido pelas virgens sábias e as virgens loucas, de Mateus 25,6. Então, a mensagem do profeta Cacu Filipe já chegou nos quatro cantos da terra. O profeta prega há 20 anos, mas a mensagem chegou no Brasil no final de 2012. Então, tem quase 10 anos que a mensagem está no Brasil. Mas você vê que muitas pessoas ignoram o profeta Cacu Filipe, porque as pessoas já nasceram na falsidade. Quando eu digo falsidade, falsidade religiosa. Nasceram na falsidade do catolicismo e as pessoas querem morrer católica. Pessoas nasceram na falsidade do movimento protestante, evangélico, branamista, e querem morrer naquilo. Quando eu digo nascer, é tanto fisicamente quanto espiritualmente. Há pessoas que nasceram espiritualmente em algum lugar e ele vai morrer ali. Ele pensa que Deus está ali, que Deus está trancado ali e que Deus não está em outro lugar. Na verdade, quem está nessas igrejas é o diabo, Satanás. Agora, de igual modo, como sempre aconteceu, sempre os homens têm olhos cegos, ouvidos surdos, o entendimento fechado para reconhecer um profeta. Mas está escrito lá em Lucas, no capítulo 17, versículo 24, Jesus dizendo que assim como foi nos dias de Noé, seria também na vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem é Jesus Cristo vindo em um profeta. Sempre isso é assim. E lá nós sabemos que havia um Noé. Só que este Noé, ele era o profeta do julgamento. Ele era um profeta que trazia sentença. E ninguém gosta de sentença. Mesmo uma pessoa que cometeu um crime e ele é um réu confesso, quando o juiz dá a sua sentença, muitos deles ficam revoltados, começam a gritar, a espernear, a maldizer o juiz e fica revoltado, porque ninguém gosta de sentença. Então, quando o Noé pregava, era sentença. Quando Elias pregava, ele pregava sentenças. Quando Jesus pregava, pregava sentença. Sentença para quem? Sentença para os filhos do diabo. É o que o juiz faz. O juiz não dá sentença para as pessoas inocentes. O juiz dá sentença para as pessoas que são acusadas, que são realmente culpadas. Estou falando ao nível dos homens. Então, o profeta vem com uma mensagem de salvação para os filhos de Deus e uma mensagem de reprovação para aqueles que estão nas religiões. E como eu disse, ninguém gosta de reprovação. As pessoas gostam de receber elogio. As pessoas gostam de ser bem faladas. As pessoas gostam de ser elogiadas. Mas se você falar uma sentença, um julgamento contra um líder religioso, se você pisar no pé dele, ele pisa de volta nos seus dois pés. Se você der um tapa no rosto de um religioso, mesmo esses do cristianismo, que diz acreditar em Jesus, eles batem você de volta. Olha lá se ele não fizer coisa pior. Se você falar contra uma igreja ou contra um líder religioso, em alguns casos, em alguns países,
eles levam você no tribunal. Então, a polícia tornou-se o seu Espírito Santo. O Espírito Santo das igrejas, o Espírito Santo dos pastores, dos líderes, é a polícia. Ele chama a polícia. O Espírito Santo deles é os tribunais, não é? É os advogados. Isso é o Espírito Santo dos líderes religiosos. Mas, irmã Maria, quando um profeta prega, há filhos de Deus na terra. É por isso que vem um profeta. Então, Jesus estava a pregar e pessoas diziam, este homem é um falso profeta. Este homem é um herege. Este homem é um louco. Este homem é o principal dos demônios. Ele faz isso pelo poder do Beelzebub. Enquanto que outras pessoas simples, como Maria Madalena, encontrou a salvação. Maria Madalena encontrou Jesus. E quando Maria Madalena encontrou Jesus, ela descansou. A salvação estava ali. Aquela mulher que ia ser apedrejada porque havia cometido adultério, ela encontrou a salvação. O ladrão da cruz encontrou a salvação. O Zaqueu encontrou a salvação. Quando Jesus chega na casa de Zaqueu, quando Jesus encontra Zaqueu lá na árvore, Jesus disse que Jesus ia pousar na casa de Zaqueu. E aí, quando Jesus chega lá, Jesus disse que a salvação havia entrado na casa de Zaqueu. A salvação é um profeta. E havia outras pessoas lá, como Pedro, Tiago, João, que eram filhos de Deus, pessoas simples, pessoas humildes, às vezes pobres, às vezes analfabetas, às vezes que não tinha nenhum estudo e assim por diante, mas acreditavam em Jesus. Do mesmo modo, irmã Maria, aqui, os discípulos do profeta Cacó Filipe, tratando-se do Brasil, prega a mensagem do profeta de muitas maneiras, em muitos lugares, na medida do possível, como podemos, né? E desde 2012 até a data que nós estamos falando, muitos filhos de Deus, centenas de filhos de Deus no Brasil, têm acreditado no profeta Cacó Filipe e têm tomado o seu batismo para restituição. Eu convido a irmã Maria e as pessoas que estão assistindo para nós ver aqui um pequeno vídeo que mostra um pouco de algumas pessoas que acreditaram no profeta Cacó Filipe e tomaram o seu batismo. Convido todas as pessoas para, junto, nós assistirmos este vídeo. Irmão Francisco de Assis Costa, você aceita ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a restituição? Sim. Irmão Francisco de Assis Costa, o irmão aceita ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a restituição? Sim. Então, diante de sua confissão diante de Deus, diante dos seus santos anjos e diante dos homens, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para a restituição. Quando os santos entrarão, quando os santos entrarão, Senhor, eu quero estar neste número. Quando os santos entrarão, quando os santos entrarão, quando os santos entrarão, Senhor, eu quero estar neste número. Quando os santos entrarão, eu sou peregrino estrangeiro, vagando neste mundo pecador, para o meu caminho pra cidade. Quando os santos entrarão, eu sou peregrino estrangeiro, vagando neste mundo pecador, sobre
os santos entrarão, quando os santos entrarão, Senhor, eu quero estar neste número, quando os santos entrarão. Salvador, se minha vida é libertada, o céu me abrirá suas portas, quando os santos entrarão. Eu sei, eu verei meu Salvador, minha vida é libertada, o céu me abrirá suas portas, quando os santos entrarão, quando os santos entrarão, quando os santos entrarão, Senhor, eu quero estar neste número, quando os santos entrarão, quando os santos entrarão, quando os santos... Então, irmão Maria, aí são algumas pessoas que foram batizadas no Brasil, né? E tem tantas outras que o apóstolo André Lima batiza desde 2013, né? É apenas um pequeno vídeo para que as pessoas saibam que há filhos de Deus em todos os lugares, inclusive esse grupo de pessoas que aparece em fila, andando, são do nordeste do estado do Pará, no litoral do Pará, onde o pastor que era branamista, que pregava a mensagem da Mombrana, o pastor Francisco Costa, acreditou no profeta junto com toda a sua igreja, e todos os membros foram batizados lá no povoado, na região de Nova Canaã. Também o pastor Newton César, que era um pastor da Igreja Assembleia dos Deuses de Missão, no estado do Maranhão, um teólogo, um bacharel em teologia, também acreditou com a sua família e outros membros a qual ele cuidava, acreditou no profeta Cacoflip. Outros pregadores que pregavam a mensagem do Mombrana, como o irmão Elcio, do sul do país, o irmão Irineu Machado, do sul do país, irmão Rosalvo, um pregador da mensagem lebrana, de Fortaleza, no Ceará, e tantos outros irmãos de vários estados, que eu não conseguiria citar o nome deles aqui. Por que isto? Porque há filhos de Deus em todos os lugares, em todas as classes sociais, de todas as raças, e nada pode impedir um filho de Deus de conhecer, acreditar e seguir o profeta vivo do seu tempo. A inteligência não vai impedir. Se um filho de Deus é muito inteligente, a inteligência dele, o conhecimento dele não impede ele de crer e seguir o profeta. Se ele é muito ignorante, não tem estudo, é analfabeto, não tem conhecimento, não tem experiência, isso não vai impedir ele de conhecer e seguir o profeta. Pessoas de 90 anos que não sabem ler, que não conhecem nada de Bíblia, acreditam no profeta Cacoflip, acreditavam em Jesus, acreditavam em Paulo, de acordo com Atos 13:48. É uma predestinação. Todos quantos foram ordenados para a salvação acreditaram em Paulo. Todos. Se era rico, se era pobre, se era sábio, se era ignorante, se era grande, se era pequeno. Isso não importava. Todos irão encontrar a riqueza. Alguém ser rico não impede ele de encontrar e acreditar e seguir o profeta do seu tempo. A pobreza não impede, a cor de pele não impede, a língua que ele fala não impede, o país que ele vive não impede, a família que ele tem não impede, a esposa, o marido, os filhos, o patrão. Nada disso impede um filho de Deus. Um filho de Deus
em contato com a verdade, irmã Maria, ele abandona tudo, ele faz o que o jovem rico não teve coragem de fazer. Veja o pastor Francisco Costa, que eu falei aqui do Pará, deixou tudo que ele ensinava, tudo que ele sabia, para começar do zero com a sua igreja, com os seus membros, para ensinar a mensagem do profeta. O pastor Newton César de Beckman queimou os seus títulos, os seus diplomas de teólogo, de bacharel, deixou o seu cargo de pastor, deixou o salário que ele recebia, deixou tudo lá, a amizade, o respeito, tudo que ele tinha, que ele conquistou por 20 anos ou mais, tudo isso ele deixou para trás. Um filho de Deus, ele não faz cálculos. É como Moisés, que foi criado por Faraó. E só Deus sabe todo o bem que Faraó fez a Moisés. Mas um dia que ele teve um encontro com Deus, Moisés, lá no Monte Horebe, na sarça ardente, Deus disse para ele retornar no Egito. E ele voltou no Egito, não foi para asfaltar as ruas do Egito, não foi para colocar escolas nas aldeias do Egito, não foi para curar os doentes do Egito, para dar vista aos cegos, não foi para trazer o progresso. O Moisés foi lá para destruir o Egito, porque Moisés havia tido um encontro com Deus. Moisés não queria saber o que o faraó tinha feito. Agora ele estava sendo conduzido por Deus, ele era o profeta de Deus. E um filho de Deus em contato com a verdade, nada pode prender e nada pode impedir de encontrar o profeta vivo no seu tempo. Então, irmã Maria, para mim concluir, há batismos e há já pessoas que creem no profeta Cacó Filipe em quase todos os estados do país. Há congregações espalhadas pelo país e os discípulos do profeta Cacó Filipe no Brasil incansavelmente estão a distribuir, estão a pregar, estão a evangelizar, para que todos os filhos de Deus desta geração que vive no Brasil possam conhecer e acreditar na mensagem do profeta Cacó Filipe para que possam ser salvos. Obrigado, irmão. Exato, muito obrigada, apóstolo Deltamar. Então, temos uma outra pergunta a fazer ao apóstolo Deltamar. Apóstolo Deltamar, alguns dizem que o profeta Cacó Filipe é o 8º anjo. O que diz o meu apóstolo sobre o Cacó 4:12 e Cacó 35? Ao saber praticamente de ler o livro do profeta Cacó Filipe, a maior parte é adicionado ao Branhamistel. Eles creem que o último profeta é o William Branham. O que diz o meu apóstolo? Como explicaria esse capítulo 4, versículo 12 e capítulo 35, meu apóstolo? Sim, irmã Maria. Primeiro que essa expressão de último profeta é uma expressão, uma ideia que veio do inferno. E sempre vai ter alguém na terra para dizer que tal homem, já morto, é o último profeta. Não é só os branhamistas que dizem isso, também há os muçulmanos, também há os evangélicos que dizem que João Batista é o último profeta, outro diz Jesus é o último profeta, João que escreveu o Apocalipse é o último profeta, Paulo é o último profeta, Lutero é o último profeta. Então, o que faz as pessoas dizer isso, pensar assim e agir assim, é um demônio antigo. Ele está lá em cada geração para dizer às pessoas, para fazer as pessoas acreditar que um certo homem que morreu antes do seu nascimento, que está no túmulo há dezenas, centenas ou até milhares de anos, que nem existe mais os seus ossos, é o último profeta. Mas a verdade disso é que enquanto houver uma estrela polar, enquanto houver estrelas no universo, existirá uma estrela polar. Enquanto tiver pessoas vivas sobre a terra, filhos de Deus, Deus enviará profetas. Então, se tal homem é o último profeta, significa que o mundo acabará logo que esse profeta deixar a terra, ou que não haverá mais filhos de Deus na terra. Como que pode ter filhos de Deus na terra e não ter profeta? Se Deus guia os seus filhos pelos profetas, de acordo com Samuel, capítulo 8, versículo 7. Que Deus salva pelos profetas, de acordo com Atos 13, 47. Deus salva pelos profetas, de acordo com João 17, 3. Como que pode ter filhos de Deus na terra e não ter o profeta? Se é o profeta que leva as pessoas para Deus, de acordo com 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 19. Os profetas fazem o povo chegar-se a Deus. Então, estas coisas são as igrejas que ensinam.
Essas coisas são os teólogos que ensinam. É Satanás, nessas escolas pastorais, nesses teólogos escrevendo livros e pregando nas igrejas para as pessoas acreditar nisso. Com respeito ao Caco Filipe ser um oitavo mensageiro, se você ouvir alguém dizendo que Caco Filipe é um oitavo mensageiro, você deve perguntar a ele quem disse isso. Qual foi o discípulo de Caco Filipe que disse isso? Foi Caco Filipe que disse isso? Se foi, pede para ele mostrar. Onde é que está escrito no livro do profeta Caco Filipe? O livro do profeta Caco Filipe está sendo escrito desde 8 de julho de 2002. Está no capítulo 150. O profeta lançou hoje o capítulo 150. Quem você quer ouvir? O anjo ou o cordeiro? E todas as pessoas têm acesso a essa pregação. Mas acontece que, onde é que está escrito nos 150 capítulos, ou nas entrevistas do profeta, ou em alguma pregação dos seus discípulos, que ele é um oitavo mensageiro? Irmã Maria, as pessoas são ligeiras para falar. E você vê pessoas que querem atacar o profeta Caco Filipe, e eles vão fazer as suas pesquisas, mas em vez deles ir na fonte para fazer a sua pesquisa, porque a fonte é o profeta, eles vão numa fonte errada, eles vão no inimigo do profeta. Será que para alguém saber boas notícias, ou a notícia correta de Jesus, ele deveria ir onde? Ele deveria ir em Pedro, ele deveria ir em João, ele deveria ir em Tiago, ele deveria ir no Zaqueu. Quem é esse Jesus? Deveria ir no próprio Jesus para perguntar quem era ele. Mas os filhos do diabo lá iam onde? Iam no Anás, no Caifás, iam nos fariseus, nos saduceus. E eles ouviam o quê? Ouviu que Jesus era um falso profeta, que Jesus era um herege, que Jesus era um louco, que Jesus era um perturbador de Israel. Era o que eles ouviam da parte dos sacerdotes. Mas as pessoas, de fato, são ligeiras em falar. Elas não esperam para compreender bem. Elas ouvem uma coisa e elas não entendem e começam a falar por todos os lados. Caco Filipe não é um oitavo mensageiro. Não existe isso de oitavo mensageiro. Não existe oitava era. Não existe oitavo anjo. Isso não existe. O que existe são 7 eras. Existe 7 anjos celestiais. Agora, na Bíblia, irmã Maria, mesmo os branamistas que pregam isso, os evangélicos não pregam isso, de sétimo, né? Eles nem sabem o que é isso. Assim como os testemunhos de Jeová, os quadrangular, a congregação cristã, os adventistas, eles não sabem nada disso. Os batistas, metodistas, estou falando dos branamistas, que sabem o que são as 7 eras da igreja, o que são os 7 selos, os 7 mensageiros. Mas acontece que Caco Filipe é o tipo de Davi, e Davi é um tipo de Cristo. E quando o profeta Samuel, chega para ungir um dos filhos de Jessé, na casa presente tinha 7 filhos de Jessé. E Deus disse a Samuel que não era nenhum daqueles. E Samuel pergunta, não há um outro? Porque Deus havia dito a Samuel que um dos filhos de Jessé seria rei de Israel. Samuel diz, já que não é nenhum desses 7 aqui, quem é então? Não tem Jessé um outro filho? Jessé disse, um outro no campo. Mas o Davi não foi chamado de oitavo. Ele era o 8º filho. Mas ele não é chamado de oitavo porque ele não estava presente com os 7. O mesmo para Regai, que é um tipo de Caco Filipe, e ele era o eunuco do rei Assuero, e o Memucã promulga um decreto porque Vasti, os branamistas não quis vir quando o rei a convidou, porque o rei queria exibir Vasti para os seus convidados e ela não quis vir. E o Memucã disse para o rei fazer um decreto. Ele repudiava Vasti para escolher uma nova rainha, e aí entra Esther. Mas quem cuidou da Esther? Havia 7 príncipes. Os 7 príncipes de Esther, capítulo 2, é um tipo para os 7 anjos celestiais. Havia 7 eunucos. Os eunucos era quem cuidava das mulheres. Os 7 eunucos é um tipo para os 7 profetas. Paulo, Irineu, Martinho de Touros, Columba, Martinho Lutero, Wesley e William Branham. Eles são os pais da era. Mas quem cuidou de Esther, que é um tipo da noiva de Jesus Cristo, foi o Regai. É o Regai que dava instruções. Então, 7 eunucos, mais o Regai é quanto? É 8. Mas Regai não foi chamado de 8º eunuco porque ele não fazia parte dos 7. Isso são tipologias, isso está na Bíblia. Se os branamistas fossem humildes para ouvir, como o ex-pastor branamista, o pastor Júlio César, penso que sim, Júlio César, do sul do país, um ex-pastor branamista, acreditou no profeta Caco Filipe. Por que ele acreditou? Porque ele foi humilde para ouvir. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Os filhos de Deus que ouvir Jesus acreditaram. Os filhos de Deus que ouvir Paulo acreditaram. Os filhos de Deus que foram ouvir William Branham acreditaram.
Então, os filhos de Deus que for ouvir Cacô Filipe, eles vão acreditar. O mesmo, irmã Maria, para Josué 6. É dito que havia 7 sacerdotes, eles deram 7 voltas, a volta em volta de Jericó, lá em Josué 6, mas os muros não caiu na 7ª volta. Os muros caiu quando eles gritaram, quando eles clamaram. E este clamor de Josué 6 é o mesmo clamor de Tessalonicenses 4,16. É o mesmo clamor de Mateus 25,6. Quando houve o clamor, aí os muros caíram lá. Os muros de Satanás, que são as religiões, as igrejas, a teologia, a filosofia, e tudo que os homens chamam de palavra de Deus, cairiam nos dias do profeta Cacô Filipe, quando o clamor fosse ouvido. Também, se você for para Apocalipse 8, versículo em diante, é dito que João vê 7 anjos. Depois que ele vê 7 anjos, ele vê um outro anjo. 7 mais 1 é 8, mas não é chamado de 8º anjo. Também, se você for para Gênesis, é dito que de Adão até Enoque são 7 grandes profetas, são 7 grandes eras. O Enoque é o 7º depois de Adão. Mas após o Enoque é um tipo de William Branham, mas após o Enoque vem o Noé, como eu disse no começo, o profeta do julgamento, o profeta que vem trazer sentença sobre a terra. E quem é Noé? Se Enoque é o 7º após Adão, e o Noé vem logo depois de Enoque é o quê? Ele é um 8º, mas ele não é chamado de 8º. Então o profeta Cacô Filipe não é um 8º anjo. Ele não é um 8º profeta, porque de Jesus até os nossos dias, desde Jesus até nossos dias, já vieram para a Terra aproximadamente uns 50 profetas. Cacô Filipe não é um 8º, um 9º, um 10º profeta, porque já vieram muitos profetas. Então, irmã Maria, isso é porque as pessoas são apressadas em falar. E tem um detalhe, há pessoas que falam porque não têm a informação correta. Elas ouviram, não entenderam bem, elas foram examinar, não entenderam bem, e elas começam a falar, às vezes por ignorância, por não saber. Mas há casos que as pessoas são maldosas, elas usam de má fé. Então as pessoas mostram o que elas são. Então o que está dentro dela é o que ela vai manifestar. Quando você vê uma pessoa raivosa, uma pessoa agitada, uma pessoa que fala palavrão, uma pessoa que briga com todo mundo, o que ela está demonstrando? Ela está apenas exprimindo o que está dentro dela. Porque Jesus disse para os fariseus que acusavam os seus discípulos de comer sem lavar as mãos, Jesus disse, bem, o que contamina não é o que entra no homem, tratando-se da comida, mas é o que sai do homem. É o que sai do homem que contamina o homem. E quando você vê uma pessoa se comportando muito mal, falando na gíria, falando palavrão, que vai matar, vai processar, vai isso, o que ele está fazendo? Ele está apenas exprimindo o que está no seu coração. Porque uma árvore produz frutos segundo a sua espécie. Olhe para o Edir Macedo. Ele produz frutos segundo a sua espécie. É por isso que ele toma o dinheiro das pessoas. É por isso que ele toma a casa das pessoas. Toma sim. Ele vai lá, faz uma lavagem cerebral, usa versículos bíblicos e diz, você não tem fé? Você não quer ser como Abraão? Abraão deu o que ele tinha de mais precioso, o que era Isaac. O que você tem de mais precioso? É a sua casa? Dê a sua casa para a fogueira santa. Dê a sua casa para a obra de Deus. Quem diz isso? O Edir Macedo. Ele usa o caso de Abraão e Isaac aonde? Não é no Santo Alcorão, não é nos livros budistas, não é num livro da maçonaria, mas eles usam, é da Bíblia. E aí ele toma a sua casa, porque você quer mostrar que tem fé, ele toma o seu carro, ele toma a sua bicicleta, a sua moto, o dinheiro da sua conta, a sua fazenda, ele toma até a passagem de ônibus. Ele diz, você não tem fé? O que você tem? A passagem de ônibus? Deixa passar de ônibus aqui, vai para a casa de pé, vai para a casa andando. Eles falam isso. Agora, o que o Edir Macedo e a sua irmandade de bruxos e bruxas estão fazendo? Exprimindo o que eles têm dentro. Cada árvore produz frutos segundo a sua espécie. Por que o Silas Malafaia está a vender Bíblia por quase R$1.000? Por que ele está a pedir o aluguel das pessoas, pedir a parcela da casa das pessoas? Porque o Edir Macedo é uma árvore, e cada árvore produz frutos segundo a sua espécie. Por que esses pastores branamistas estão construindo seus impérios, suas grandes casas, mansões, carros, fazendas? Sim, os seus recantos, as suas chácaras, os seus lugares de repouso. Cada pastor branamista está exprimindo o que ele é. Cada árvore dará fruto segundo a sua espécie. Então, quando você vê uma pessoa atacando o profeta por maldade, já não é um caso de má informação. Porque uma pessoa, quando é honesto, e ele ouve a explicação,
ele não vai mais dizer a coisa errada, ele vai dizer a coisa certa. Bem, eu pensava que era assim. Eu pensava que Cacô Filipe era um oitavo mensageiro. Agora, dado que estão me dando a explicação, então já não vou mais dizer isso. Mas o malvado, o perverso, a árvore má, continuará produzindo frutos má, que é mentindo. Exatamente isso. E Jesus diz, cada árvore produzirá frutos segundo a sua espécie. O ignorante, que não conhece a verdade, vai dizer que Cacô Filipe queima a Bíblia. Mas quando ele ouve a explicação de que nós não queimamos a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a infalível palavra de Deus, o que nós queimamos? Queimamos as falsas versões de Bíblia que são obras do teólogos. Teólogos são feiticeiros. E obras de teólogos são bruxaria. Se teólogo é um feiticeiro, o que ele faz é o quê? É bruxaria. Quem disse que os teólogos são feiticeiros? Foi Deus que diz. Não é eu que estou dizendo. É por isso que eu disse aqui outro dia que o Edir Macedo era um satanista. Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, são satanistas sobre a terra, porque são feiticeiros. E o que eles fazem, mesmo no nome de Jesus Cristo, mesmo com a Bíblia na mão, dizendo Jesus Cristo, Espírito Santo, Deus, Jeová, sim, são obras de feiticeiro. Quando uma pessoa honesta ouve a explicação de que o profeta e os seus discípulos não queima a Bíblia, mas queima versões que são traduções de teólogos, então nunca mais ele pode repetir aquilo. Mas quanto aos perversos, quanto à semente de Caim, eles continuarão exprimindo o que está dentro dele, a maldade que está dentro dele. Por que, irmã Maria? Um caranguejo, ele pode até se aproximar dos peixes, nadar com os peixes, viver com os peixes, comer com os peixes, mas ele nunca deixará de ser um caranguejo. Ele sempre terá saudade do seu pântano. Um sapo poderá ir nadar com os peixes em águas profundas e limpas, é a mensagem de um profeta. Os sapos podem ir lá e ficar um tempo nas águas profundas e limpas, que é a mensagem de um profeta. Eles podem viver com os peixes, até pensar que é um peixe. Até convencer alguém, algum outro peixe, que ele também é um peixe. Mas ele sentirá saudade do seu pântano. O sapo, o caranguejo voltará para o seu pântano. Os corvos sempre estão à procura de onde é que está um cadáver. Ele não quer comer carne fresca. Ele está à procura de cadáver. As hienas, os cães, os corvos, estão à procura de quê? Estão à procura de carcaça. É por isso que eles estão dizendo, Paulo é o último profeta, João Batista é o último profeta, Maomé é o último profeta, Lutero é o último profeta, Brano é o último profeta. O que é isso? É comportamento de um corvo. É comportamento de um cão. Está à busca de alguma carcaça em um túmulo em algum lugar. Mas os filhos de Deus, que estão as águias de Mateus 24, versículo 28, vão perguntar, ó Deus, onde é que está a carne fresca? Onde é que está o maná do dia para que nós possamos nos alimentar? Irmã Maria, não importa aonde que esteja um filho de Deus, esta mensagem chegará até ele. E Deus abrirá os seus olhos com o colírio de Apocalipse 3. Deus lhe dará vestimentas brancas de Apocalipse 3. Deus lhe dará o ouro refinado de Apocalipse 3, que a palavra de Deus se mistura. Sim, Deus abrirá o seu entendimento. Deus abrirá os seus ouvidos. Eu perguntei hoje para alguns teólogos. Vocês já se perguntaram por que Jesus sempre dizia aquele que tem ouvido para ouvir, ouça? Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça? Eu fiz a pergunta num grupo de mais de 40 teólogos. Eles não responderam. Por que não responderam? Eu não sei. Talvez porque eles não sabem. Mas a resposta é que as serpentes, os filhos de Caim, a descendência de Caim, estão sobre a terra. A serpente não tem ouvido. E os fariseus, os saduceus, os helenistas, o Anás, o Caifás, eles eram serpentes. Jesus dizia, serpente na relva tua, não. Eles eram serpentes. As serpentes não têm ouvido para ouvir. Ela fica captando o cheiro com a sua língua bifurcada. É assim que os teólogos estão a viver, com a sua língua bifurcada. Com a ponta de uma língua, eles leem a palavra de Deus. Eles falam da Bíblia, eles falam das histórias dos profetas. Com a outra ponta da língua, eles cospem teologia para o povo. Ó, serpentes com línguas bifurcadas, não têm ouvido para ouvir um profeta. Nem mesmo os judeus, os rabinos judeus, os piedosos e religiosos judeus, não têm ouvidos para ouvir um profeta. São as sementes de Caim que estão sobre a terra, irmã Maria. É por isso que as pessoas não entendem o que o profeta Cacô Filipe diz. Primeiro, porque são semente da serpente, não têm ouvido. E depois, é porque essas pessoas vivem tão mal,
que quando um profeta fala, elas não entendem. Se nós fôssemos mexer nisso, irmã Maria, a vida mal que os pastores branamistas vivem, a vida mal que os pastores evangélicos vivem, estou falando de pecado, a vida mal que os protestantes, os pastores protestantes, falando de membro não, a vida mal que os rabinos judeus vivem, que os imãs árabes vivem, que os hindus vivem, né? Os líderes hinduístas vivem, vida mal, perversa, imoral, e quando um profeta fala, eles não compreendem, eles não podem compreender. Agora, se você é um filho de Deus, após ouvir sobre Cacô Filipe, você irá ponderar, você irá examinar. Você dirá, bem, eu não entendo o que este homem diz. Ó Deus, se o problema é eu que não compreendo, ajuda-me para que eu possa compreender o que este homem está a dizer, o que esse profeta está a dizer. João capítulo 7, versículo 50. Ninguém pode julgar um profeta sem primeiro ouvi-lo. Foi o que Jesus disse, e eu convido os habitantes da terra para examinar a mensagem do profeta Cacô Filipe.